começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre ações judiciais usadas para solucionar questões urgentes. São medidas que ficaram conhecidas como remédios constitucionais. O artigo 5º determina que deve ser concedido habeas corpus sempre que alguém sofrer ameaças em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Já o mandado de segurança pode ser usado para proteger um direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou estiver a serviço do poder público. O mandado de injunção deve ser concedido sempre que a falta de regulamentação prejudicar o exercício de direitos e liberdades constitucionais e as prerrogativas referentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O habeas data pode ser usado para garantir o acesso a informações sobre a própria pessoa que constem de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas e também para retificação de dados. E tem ainda a ação popular, que pode ser proposta por qualquer cidadão que esteja em dia com a Justiça Eleitoral para anular ato que provoque danos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. E para falar sobre os remédios constitucionais, temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Kleber Lopes. Ele é advogado, criminalista e professor de processo penal. Seja bem-vindo, doutor Kleber. Por que essas medidas ficaram conhecidas como remédios constitucionais? Veja bem, a Constituição Federal, em particular o artigo 5º, é o leito de garantias fundamentais da pessoa humana, não é? Essas garantias se prestam exatamente a proteger todo cidadão contra eventual ilegalidade ou cerceamento dos seus direitos fundamentais. Daí a metáfora remédio constitucional para significar que estas pessoas estão recebendo o tratamento contra aquela maldade ou contra aquela ilegalidade que está sendo praticada contra ela. Também está aqui conosco a desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ela é diretora-geral da Escola de Magistratura do DF. Seja bem-vinda, desembargadora. Qualquer pessoa pode recorrer a uma dessas medidas se sentir ameaçada ou lesada? Tranquilamente. Lembremos de que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil. Com isso, então, faculta-se o manejo desses remédios a nacionais, a estrangeiros. E no caso do mandado de segurança, pessoa física, pessoa jurídica, é amplíssimo realmente, é amplíssima essa possibilidade, com certeza. E entre os remédios constitucionais, o habeas corpus é o mais conhecido dos brasileiros. É a ele que as pessoas recorrem quando a liberdade de locomoção é ameaçada ou cerceada ilegalmente. Escritos à mão e em poucas palavras, ou feitos por advogados com longas explicações sobre os acontecimentos. Os habeas corpus são usados por cidadãos na tentativa de evitar o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção. O pedido pode ser feito por quem está se sentindo ameaçado ou lesado, mas desde a Constituição de 88, assim que é recebido, tem que ser acompanhado por um advogado. Se ele não tiver condições financeiras de arcar com sua defesa, o juiz então encaminha esse pedido ao defensor, à Defensoria Pública, se for de órgão estadual, ou então Defensoria Pública, se tratar de Justiça Federal, Defensoria Pública Federal, que vai acompanhar esse cidadão, evidentemente, com a proteção ao direito dele, que é de cunho subjetivo e condicional. Quando uma pessoa acredita que sua liberdade está em risco, pode entrar na justiça com o habeas corpus preventivo ou com o habeas corpus repressivo, se já estiver preso. O pedido tem que ser feito à autoridade judiciária competente para fazer cessar a ilegalidade. Só no Supremo Tribunal Federal chegaram este ano quase 2.800 pedidos de habeas corpus. Mais de 500 deles foram enviados pelos próprios presos ou por familiares. O Supremo é o guardião da Constituição Federal. Então, toda vez que o cidadão, verificando que não tem êxito, não terá êxito em algum tribunal ou no próprio Tribunal Superior, ele vai então à Suprema Corte, porque ele não pode ter seu direito violado. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional e garantidor dos direitos e garantias individuais constituídos na nossa Constituição Federal.
Doutora Ana Maria, muitos desses habeas corpus que chegam ao Supremo, na verdade, acabam sendo encaminhados para outras instâncias. Quando é que um habeas corpus é de competência do Supremo? Reservam-se as hipóteses em que o paciente ocupe um cargo de tamanha relevância que não convém, até para assegurar o livre exercício, deixar para instâncias inferiores. Assim, por exemplo, quando o paciente, conforme está previsto no artigo 102 da nossa Constituição, no inciso 1º, for o presidente da República, for a mesa da Câmara, mesa do Senado, ou mesmo deputado, senador, quando se tratar do Procurador-Geral da República, do Advogado-Geral da União, quando se tratar do Tribunal de Contas da União, ou mesmo o próprio ministro do Supremo, pessoa submetida já à jurisdição do Supremo. Então, a competência que se diz originária detém ainda o Supremo uma competência recursal ordinária quando se tratar de hipótese de habeas corpus da competência originária de tribunais superiores, mas quando a decisão for denegatória. Com isso, abre-se... O que é denegatória? Só para as pessoas entenderem. Abre-se mais uma chance. Denegatória no sentido mais amplo que o homem comum possa entender. Não é, como dizemos, só quando há exame de mérito, do fundamento da decisão. Quando houver qualquer problema, até vício processual, pediu e não ganhou. É nesse sentido que o homem comum vai entender o que seja uma decisão denegatória. É nesse sentido. Então, há mais uma chance, porque se só se facultasse, por exemplo, o acesso via recurso extraordinário, teríamos uma série de óbices. A questão da relevância, certo? Do pré-questionamento, já havia recurso ordinário, a matéria é totalmente devolvida, passa a amplo conhecimento. Daí essa garantia maior da tutela das liberdades públicas. Doutor Kleber, e como que a pessoa vai saber qual é a competência, de quem é a competência para julgar um habeas corpus? Bom, as competências, de um modo geral, de todos os tribunais, não só do Supremo Tribunal Federal, como do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça dos Estados e até mesmo dos juízes de primeira instância, essas competências estão todas definidas a partir de uma regra constitucional, que é uma regra de concentração, ou seja, a Constituição Federal estabelece a competência do Supremo, do STJ, dos tribunais e, residualmente, a competência dos juízes de primeira instância. Então, isso é uma questão técnica que reclama um conhecimento mínimo do ordenamento jurídico. E daí, talvez, a razão pela qual muitos presos encaminham os seus habeas corpus diretamente ao Supremo Tribunal Federal, certamente porque imaginam que o Supremo Tribunal é o guardião das liberdades individuais, o guardião da Constituição Federal, e imaginam que o Supremo é que vai, finalmente, em última análise, resolver o seu problema. Mas o Supremo só irá examinar esse habeas corpus se a competência estiver definida de maneira adequada. Caso contrário, o Supremo poderia até simplesmente arquivar esse habeas corpus, mas o Supremo, de regra, faz o encaminhamento para a instância adequada até para preservar a proteção constitucional que deve ser dada a esta pessoa. Então, esta é a razão pela qual os processos chegam ao Supremo. Desembargador, é um processo demorado? O juiz pode conceder liminar, por exemplo? Tranquilamente. Daí, então, a previsão constitucional desses remédios. Há um rito célere constitucional para que seja definido de forma mais pronta. Daí, a exigência de que o processo seja nitidamente documental. O que é esse processo? Documental, esse é o desespero dos advogados. Tem que já trazer, comprovar documentalmente o fato que ali se está alegando em amparo à pretensão. Porque se houver necessidade de uma, que chamamos de dilação probatória, ou seja, de colher prova, de ouvir testemunha, de realizar perícia, às vezes a elucidação de um fato vai depender dessas provas. Não mais se abre a via do remédio. O remédio heróico vai ser realmente quando documentalmente já se puder comprovar de plano. Daí a celeridade, porque não há que se postergar. Presentes os requisitos, se defere a liminar, quando houver relevância, urgência, perigo na demora. Então, são processos mesmo destinados à obtenção de liminares.
É muito comum os próprios presos escreverem o habeas corpus? Ou a partir de quando tem que ter um advogado acompanhando? Como é que isso funciona na prática? Na verdade, não é comum que os presos ou que os réus, de um modo geral, façam o habeas corpus. Aqui e acolá, nós nos deparamos com uma situação igual a esta. Nós temos no Supremo Tribunal Federal um caso que parece ser digno de nota, que é exatamente aquele caso em que o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade do regime integralmente fechado para os crimes hediondos. Aquele caso, especificamente, foi trazido ao Supremo por um habeas corpus rascunhado, ou seja, escrito pelo próprio condenado. Ele estava cumprindo pena no interior de São Paulo e ele, de próprio punho, fez o habeas corpus e esse habeas corpus acabou chegando ao Supremo e o Supremo aproveitou aquele momento, aquela ocasião, para discutir, depois de 16 anos, é bom que se diga isso, depois de 16 anos dizendo que o regime integralmente fechado era constitucional, era compatível com a Constituição da República, o Supremo resolveu refletir melhor sobre a matéria e acabou declarando ali, incidentalmente, a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado. E parece-me que depois desse caso é que ficou fortalecida esta hipótese, mas de regra não há. E não há por quê? Porque hoje nós temos uma defensoria pública minimamente estruturada. No Distrito Federal, nós temos uma defensoria pública altamente qualificada. Mas nos estados, de regra, não há uma defensoria pública tão estruturada. Mas quando não há defensoria pública estruturada, os presos se valem de advogados dativos e comumente são assistidos por algum defensor, ou constituído ou nomeado pelo juiz, onde não há defensoria pública. Mas nada impede, é bom que se diga isso, nada impede que o próprio preso, o próprio condenado, faça o seu habeas corpus e ele seguramente será examinado. Porque o habeas corpus não é uma petição que exige muito rigor técnico. É preciso apenas que o magistrado conheça dos fatos, conheça da hipótese que está sendo trazida ali, e o próprio magistrado pode tomar as providências. A professora Ana nos falou agora há pouco, acertadamente, que o habeas corpus é uma ação que precisa ser documentada. Mas o magistrado, nada impede que o magistrado, recebendo um habeas corpus de um preso que não tem condições de contratar advogado, nada impede que esse magistrado, antes de decidir o habeas corpus, ele peça informações à autoridade. Se for o diretor do presídio, ao diretor do presídio. Se for o delegado, pede ao delegado. Se for no caso de desembargador no tribunal, peça informação ao juiz a quem se imputa a ilegalidade, enfim. Tranquilamente, inclusive o mandado de segurança também pode-se determinar que a autoridade remeta esses papéis que muitas vezes estão nos escaninhos da administração. O impetrante pode alegar que não teve acesso ao documento que comprove a lesão a seu direito líquido e certo. E requerer, então, que o magistrado requeira essas informações ou determine que a autoridade impetrada junte aos autos, mas no mandado de segurança vai precisar de representação por advogado, sim, ao contrário do habeas corpus. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, então. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já.